Boa tarde, meus alunos da Escola Deputado Armando Correia, os alunos mais felizes do Brasil. Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, com muita saúde e disposição para mais uma aula de Geografia. Então prepare todo o material, desperta, de olho na explicação e vamos fazer as nossas tarefas, hein? Bom, na nossa última aula de Geografia, no nosso último encontro, nós falamos sobre tradição. Falamos sobre costumes, que foi exatamente a página de número 15, não é? Que está piscando aí pequena na sua tela, não é verdade? E naquela oportunidade, naquela ocasião, eu disse a vocês que eu traria um material para poder representar esta tradição. Materiais, inclusive, que foram coletados, foram trazidos de outros países. Um daqui do continente, da América do Sul, um país que faz fronteira com o Brasil, que no caso é o Paraguai, e outro objeto de um outro continente, atravessando o Oceano Atlântico lá do continente africano. Então essas duas peças, elas fazem parte de um acervo de tradição, ou seja, costumes de um determinado povo, de uma determinada nação. Daqui do Paraguai, aqui nós temos, essa botija, que é uma botija térmica, que é usada para guardar o tererê, de uma forma que ele não esfrie, que é uma bebida típica daquela região, desde os pampas gaúchos até os campos paraguaios. No Uruguai também se tem essa tradição. E esta vasilha é uma vasilha que é utilizada para guardar a garrafa térmica contendo esta bebida de mate. Tudo bem? Então, aqui está o primeiro item, um item de tradição, de costume daquele povo, daquela região. E aqui também, do continente africano, tem esta peça aqui, que é uma peça, é um entalhe de madeira. Essa madeira chama baobá, é uma árvore típica daquela região. Então foi trazida essa peça de lá. Existe um entalhe, onde tem o continente africano e alguns animais que fazem parte da fauna daquele continente, daquele lugar, mais especificamente da cidade de Maputo, que é a capital do país chamado Moçambique, um país lusófono que também se fala língua portuguesa em toda aquela região ali naquele país chamado Moçambique, no continente africano. Tudo bem? Bom, era o que eu tinha prometido para vocês em relação à aula passada. Agora, meus alunos, nós vamos para um assunto que chama representações, lá na página de número 16 do seu livro de Geografia. E as representações, elas são muito importantes, principalmente para os registros cartográficos. Por quê? Agora nós vamos ter a introdução de um item muito importante na cartografia que chama escala, que são as reduções e as ampliações das imagens e também, veja bem, e também das legendas que contém dentro dessas perspectivas do mapa. Ou seja, às vezes nós temos um mapa que retrata o nosso país e a distância entre uma cidade e outra, ela é representada por meio da escala. Mais uma vez, proporcionalmente o tamanho do lugar com a distância de um ponto ao outro. Isso se dá com as imagens, isso se dá propriamente dito com o mapa, onde tem os países, onde tem os estados, onde tem os municípios e a distância entre cada um deles, tá bom? Então, nessas representações, também nós teremos um estudo sobre as vistas
as vistas que podem ser frontais, elas podem ser oblíquas, no caso de cima e de lado, e quando é só de cima para baixo, que nós chamamos de vista vertical. Então, vamos lá, o assunto é representações. Podemos desenhar um objeto maior ou menor do que ele é na realidade. Mas será que ao fazermos isso, o objeto fica diferente? Ou é só o tamanho que muda? Só a proporcionalidade do tamanho que sofre essa variação, essa alteração? É isso que está sendo registrado aqui, ó. Seta azul piscando na sua tela do seu smartphone, da sua televisão, do seu computador, do seu tablet. Tudo bem? Obrigado, papai e mamãe, por nos ajudarem na manutenção dos hábitos escolares das crianças. Ó, beijo no coração de cada um de vocês. Podemos desenhar um objeto maior ou menor do que ele é na realidade, mas será que ao fazermos isso o objeto fica diferente? Primeira questão, retângulo de borda verde piscando. Observe as fotografias abaixo e responda. Aí nós temos a fotografia 1, a fotografia 2 e a fotografia 3. 1, 2 e 3 são moedas de R$1. Agora vem uma perguntinha para vocês. Qual destas moedas está no tamanho real? Ou seja, que corresponde à realidade? É a figura número 1, é a figura número 2 ou é a figura número 3? Por favor, responda neste traço verde que está piscando. Número 2 agora, seta amarela piscando. Preste atenção. Opa, vamos lá. O traçado dos 3 desenhos abaixo é igual, já estamos percebendo, mas eles têm diferenças no tamanho e no local que ocupam nesta página. É verdade, um é maior, o outro é menor, me parece que um está mais à esquerda, outro está mais à direita e o outro está no meio. Estão percebendo? Um desenho está na esquerda, o outro desenho está no meio, no centro, e o outro desenho está aqui à direita. Legal, não é? Então, vamos reforçar. Primeiro desenho, segundo desenho, terceiro desenho. Legal? Primeiro desenho eu coloquei numa borda verde, para você poder visualizar. Esse que está à esquerda. O que está no meio está com a borda azul. E o que está à direita está na borda vermelha. Então, vamos trabalhar. Retângulo de borda azul piscando. As posições dos desenhos podem ser à esquerda, no meio e à direita. Legal, não é? À esquerda, no meio e à direita. Observe os desenhos e pinte a resposta correta. Observe os desenhos e pinte a resposta correta. Letra A. O maior é o da esquerda, do meio ou da direita? Marque com um X, por favor, tá? Para identificar o que você acabou de analisar. Letra A. O maior é o da esquerda, o do meio ou da direita? Letra B. O menor é o da esquerda, é o do meio ou é o da direita? Por favor, marque com um X. Próxima página, página de número 17, terceira questão. Estávamos falando de representação, de ampliação. Isso, muito bem. E também de diminuição do tamanho. Legal, não é? Agora nós vamos trabalhar o modo da vista. Então, vamos lá, terceira questão. A carteira escolar e a cadeira abaixo estão desenhadas de duas formas diferentes. Observe atentamente os desenhos. Aí nós temos este desenho, círculo de borda verde, e este outro, círculo de borda azul. Sendo que o verde
nós estamos olhando um pouco de frente, é verdade, mas também um pouco assim de cima, quase meio de lado, não é? Enquanto que o de borda azul, nós só estamos vendo de cima para baixo. Legal, muito bem. Já perceberam isso? Então vamos lá. A criança da foto ao lado representou sua carteira escolar de uma forma ainda mais diferente. Não foi essa vista assim de lado, meio de cima, e não essa totalmente de cima. O que foi que ele fez? Bom, essa criança primeiro mediu a carteira com palmos. Foi isso que fez. Seta amarela piscando. Primeiro, ela, no caso a criança, mediu a carteira com palmos. Seta agora caramelo, depois desenhou a carteira em um papel quadriculado. Veja como ficou. Aí nós temos essa imagem. Olha aí na borda azul como ficou o desenho. A criança mediu, exatamente, mediu a sua carteira com palmos e fez essa representação no papel quadriculado, ou seja, colocou uma vista de cima, uma vista vertical, de cima para baixo. Tudo bem? Está aqui a criança que mediu a carteira com palmos. Essa foto foi tirada em 2017. Agora você vai fazer o desenho de sua carteira. Bom, aí eu gostaria, já que você não está dentro da sala de aula, nós vamos adotar o mesmo desenho que essa criança fez. Então, você vai fazer uma cópia do desenho que esta criança fez e vai transferir para o seu papel, para a sua malha quadriculada aqui na letra A. Tudo bem? Então, meça a carteira com palmos, já está medida. Você vai verificar quantos palmos que corresponde a cada quadrinho que esta criança mediu e vai agora fazer o seu desenho logo abaixo, fazendo a sua representação. Tudo bem? Então, lá nós temos que de comprimento tem, vou usar aqui o cursor para você perceber, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E de largura, 1, 2, 3, 4. Agora você vai usar essas mesmas dimensões para poder preencher aqui, ó, no papel quadriculado. Repare que este tem um tamanho semelhante, mas no outro papel quadriculado, os quadrinhos são bem menores. São de 4 pequenos para 1 do tamanho normal. Tudo bem? Então, faça este trabalho. Repare que não vai poder diminuir de uma maneira exagerada. Você vai contar o quadrinho e vai fazer conforme é o número de quadrinho 8 e 4, de comprimento e largura. Tudo bem? Quando você fizer isso, você vai perceber que você fez uma redução, uma diminuição de uma escala de tamanho. E a letra B, troque ideias com os colegas, no caso, quem está acompanhando você nessa atividade, tudo bem? E compare os resultados. Legal? E aí, quando vocês verificarem as postagens dos outros alunos, vocês vão poder comparar daquilo que vocês fizeram. Lembrando, nós estamos usando como medida o palmo que esta criança mediu exatamente na figura de cima. Legal, tudo bem? Onde nós mostramos 8 palmos para o comprimento e 4 palmos para a largura. Como é um retângulo, fica 8, 8, 4,
4. Tudo bem? Então, troque ideias e verifique como fizeram os seus outros colegas. Próxima página, a medida com os palmos já ficou para trás. Agora nós vamos para a próxima página, página de número 18. Lá em cima, seta azul piscando, quarta questão. Compare os desenhos e responda. Aí nós temos 4 desenhos aí no seu livro. Número 1, a casa. Número 2, uma menina. Número 3, um avião. E número 4, um lápis. Letra A, piscando na sua tela. Quais são os 2 maiores objetos na realidade? Aí você vai escrever bem aí do ladinho do ponto de interrogação. Tudo bem? Quais são os 2 maiores objetos na realidade? O que é que você acha? A casa, a menina, o avião e o lápis. Muito bem. Aí você coloca só o número, tá? Digamos assim, se você acha que é a casa e a menina, aí você coloca 1 e 2. Se você acha que é a casa e o lápis, 1 e 4. Se você acha que é a menina e o avião, 2 e 3. Se você acha que é a casa e o avião, 1 e 3. Tudo bem? Assim você vai identificar com este código. Letra B, já piscando, qual é o menor objeto na realidade? Eu não estou falando da maneira como está na gravura. Nós estamos falando da realidade. Qual é o menor objeto na realidade? 1, 2, 3 ou 4? Aí você, por favor, faz a sua resposta bem do ladinho. Quinta questão, seta verde piscando. Observe as fotos de alguns vegetais. Todos são diferentes, mas podem ser agrupados. Ou seja, nós temos que perceber o critério, como é que esses vegetais, eles podem ser agrupados, mesmo sendo diferentes. Aí nós temos aqui no grupo 1, maçã, mamão e laranja. Grupo 2, agrião e alface. Grupo 3, cenouras. Grupo 4, brócolis, couve-flor e alcachofra. Então, nós temos, no conjunto de borda azul, o que são esses vegetais? Ah, professor Luiz, está fácil, são frutas. Então, você escreve neste traço, tudo bem? Aqui onde está piscando de azul, frutos. Tudo bem? Número 2. Ah, professor Luiz, agrião e alface são folhas. Muito bem. Aí você escreve folhas. Número 3. E agora? As cenouras são o quê? Exatamente, raízes. Legal, não é? E agora termine com brócolis, couve-flor e alcachofra. O que são? Tudo bem? Hã? Legal, muito bem, são flores. Exatamente. Mas dessa cor, tio Luiz? É, exatamente. Então vamos lá. Seta lilás piscando. Anote abaixo das fotos o nome de cada grupo de vegetais. Acabamos de fazer isto. Você só vai registrar agora. Letra B. No primeiro grupo, qual vegetal está no meio? Seta azul, traço azul. Vamos lá. Olha só, no grupo 1, no primeiro grupo, qual é o vegetal que está no meio? Nós estamos trabalhando localização nesta representação, hein? Tudo bem? Vamos lá, letra C. No grupo 2, qual vegetal está ao lado do agrião? Muito bem. Letra D, agora de verde. No último grupo, qual está mais embaixo? Tem 3. Aí eu quero que você escreva o nome de qual é que está mais embaixo. Letra E, seta amarela, traço amarelo. No grupo 3,
Qual a posição do menor vegetal? Está à esquerda, à direita ou no meio? E por fim, letra F, na sua alimentação, qual o seu grupo preferido? Aí cada um responde conforme é o seu gosto. Legal demais! Próxima página, aprendendo a representar, página 19. Essa é muito legal. Final de semana chegando, mesmo se você não conseguir colocar esta atividade, seja no Google Sala de Aula, ou responder para enviar a foto no grupo, no final de semana, faça com os seus responsáveis, quem estiver lhe ajudando. Sabe por quê? Porque é muito divertido, porque vai fazer a representação no papel. E esse papel é um papel daqueles bem grandão, que a gente chama de papel pardo. Tudo bem? É isso aí. Então, aprendendo a representar. Veja nas fotos a seguir crianças desenhando o contorno do corpo e de dois colegas em uma folha de papel grande. É isso mesmo, está aqui o registro. É isso aí. Uma criança está deitada e a outra está em pé. Será que os contornos delas são iguais? Aí nós temos o contorno número 1 e o contorno número 2. Tudo bem? Exatamente. Parece que são, inclusive, duas construções vistas do alto, não é? É mais ou menos assim que nós vemos as imagens de cima, fotografadas por aparelhos, aeronaves, satélite. Não é verdade? Parece muito. É isso mesmo. Então, seta amarela, veja como os contornos traçados ficaram. É isso, exatamente, olhando do alto de cima para baixo. Então, nós temos uma tomada, uma vista vertical, sendo que nós estamos olhando de cima para baixo. Legal demais, não é? É isso aí. Este é o resultado do trabalho que as crianças fizeram. Os contornos do corpo das crianças. Legal. Aí vem essa questãozinha aqui na seta lilás. Os dois contornos têm formas iguais ou diferentes? É claro que tem formas muito bem diferentes. Aí você faz a sua anotação logo abaixo dessa questão de número 1, tá? Vamos usar esse espaço mesmo aí do livro. Próxima página, que vai dar continuidade aos contornos, tá? Vamos explorar bastante. Número 2, lá em cima, seta azul. Agora você e um colega vão fazer o mesmo. Sigam as instruções. Aí vamos lá. Pode ser o papai, pode ser a mamãe, pode ser o vovô, pode ser a vovó. Vai ser muito legal, vai ser muito divertido. Então, letra A, contorno do corpo. Aqui está a ilustração mostrando como deve ser feito. Vamos lá, setinha azul. No chão, coloque uma folha de papel pardo e prenda com fita adesiva, conforme mostra a fotografia acima. Até porque na hora de fazer o contorno, para não ficar se mexendo, né? Senão vai ficar muito engraçado. Setinha verde. Deite-se sobre a folha de papel. Setinha amarela. Peça ao colega, quem estiver trabalhando, fazendo o trabalho com você, que desenhe o contorno de seu corpo com giz de cera, pincel atômico ou caneta hidrográfica, tudo bem? Sem problema. Setinha agora cinza. Depois, em uma outra folha de papel, faça a mesma coisa com seu colega. Por quê? Porque nós vamos fazer as medidas de tamanhos diferentes. Setinha preta, escreva seu nome dentro do desenho. Agora nós vamos fazer na letra B. Aqui, ó, a letra A era do corpo. Agora na letra B, dos pés. Vamos lá, setinha rosa. Utilize a folha de papel pardo em que foi desenhado o contorno de seu corpo. Peça, olha só, setinha azul. Peça ao colega que contorne seus pés. Setinha vermelha, depois faça a mesma coisa com seu colega. Aí nós vamos ter, igual na página anterior, um desenho visto de cima com uma amplitude na horizontal e outro na vertical. Tudo bem? Então, letra C, compare o contorno do corpo com o contorno dos pés e responda.
seta na cor rosa piscando lá embaixo. Quais são as diferenças entre as duas representações? Acabei de dizer que uma vista sendo de cima para baixo parece dar a entender que a forma está na horizontal e a outra vista de cima para baixo dá a entender que esta perspectiva foi uma vista vertical, ou seja, de cima para baixo e apenas focando o corpo na vertical e não na horizontal como o primeiro. Vamos lá. Aqui estão os modelos. Número 3, lá na outra página, página de número 21. Agora vamos comparar a altura dos alunos da classe. Como nós não estamos na classe, você vai comparar com o que você fez aí na sua casa, tudo bem? Você e o seu responsável, quem está lhe acompanhando nesta tarefa. Agora vamos comparar a altura dos alunos da classe e ver as diferenças. Letra A. Pegue o contorno de seu corpo que foi feito na atividade. Olha só, 2A da página 20. Observe atentamente o traçado do contorno, recorte esse contorno e olha só, note que ele ficou parecendo um boneco. Muito bem, nós temos até essa ilustração da criança fazendo esse trabalho. Letra B, estique o boneco no chão, meça quantos palmos ele tem da cabeça aos pés. Olha só, setinha na cor amarela. Meça quantos palmos ele tem da cabeça aos pés e escreva no boneco quantos palmos você contou. Letra C agora. Com a ajuda do professor e, no caso, quem está com você aí em casa, forme um grupo com 4 colegas. Tudo bem, não vai dar, eu sei. Vocês podem ter aí 2 pessoas fazendo esse trabalho. Mas não tem problema, é só para poder comparar os tamanhos e que vocês inventem aí um nome para a dupla de vocês, tá? E depois prendam esses bonecos dessa dupla, desse trio que vocês formaram, aí na parede batam uma foto bem legal. Esse daqui sou eu, esse daqui é o meu pai, esse daqui sou eu, essa aqui é a minha mãe, esse daqui sou eu, esse daqui é a minha avó, tá bom? Faça esse trabalho. Legal, tá? E agora, depois de fixar, vai ficar mais ou menos assim, ó. E você vai ter condição de observar a altura dos bonecos e responder: quantos colegas são mais baixos do que você? Aí você responde. Legal, não é? Quantos são mais altos? Aí, por favor, você responda. Tem um espaço aí, conforme as setinhas estão piscando. A última, aqui na cor amarela, quantos tem mais ou menos a mesma altura que você? Ah, tio Luiz, mas aí só fizemos eu e o papai, a gente não tem como responder essa questão porque fez só nós dois. Não tem problema, a gente vai ter como identificar baseado nas respostas anteriores. Tudo bem? Vamos lá, tecendo saberes, nós vamos montar o gráfico agora. Olha só, tecendo saberes, lá em cima, página de número 22. Agora você vai trabalhar com outra forma de representação, o gráfico. O tamanho real das pessoas, dos animais e dos objetos, por exemplo, pode ser representado em um gráfico. Arthur fez um gráfico para representar a altura dele. Ele mediu sua altura em 10 palmos. Para representar essa medida, ele usou uma coluna dividida em quadrinhos. Arthur pintou um quadrinho para cada palmo, ou seja, pintou 10 quadrinhos. Ok? Então veja como ele fez no gráfico aqui abaixo. Seta verdinha piscando, ó. Agora forme um grupo de 4 colegas, ou seja, 4 pessoas aí de dentro da sua casa. E aí você pode fazer a medida mesmo em palmos, tudo bem? E aí se você ficar
esticado, deitado no chão, aí uma outra pessoa mede com os palmos bem ao seu lado. E assim você pode trabalhar junto com o papai, a mamãe, o seu responsável. Detalhe, os palmos tem que ser uma medida só. Não adianta, por exemplo, eu fazer a medida do meu palmo e a minha esposa fazer a medida com o palmo dela. No caso, se formos medir uma terceira ou quarta pessoa, tem que usar sempre o mesmo tamanho do palmo para que a medida seja mais fiel à realidade, tá bom? E aí nós vamos ter a medida do Arthur e dos outros que estão acompanhando, tudo bem? As pessoas, no caso, que você irá medir. Próxima questão, compare os bonecos do seu grupo com o gráfico acima. O que você percebe? Afinal de contas, nós estamos fazendo um outro tipo de representação. Nós fizemos a primeira representação da própria gravura, o boneco. E agora nós não estamos mais utilizando o boneco, estamos utilizando só agora o gráfico, onde cada quadrinho pintado corresponde a um palmo. Legal, não é? Muito bem. Seta vermelha piscando lá em cima. A representação que você vai fazer agora é de animais que você vê em livros, na internet, na televisão e até ao vivo. Alguns animais podem ser encontrados no Brasil, outros animais viveram aqui há milhões de anos, como é o caso dos dinossauros. Então veja as fotografias, as ilustrações e o comprimento aproximado desses animais. Aí nós temos aqui, ó, onça pintada, pirarucu, titanossauro, surucucu, abelisauro e a anta. Nós temos aí seis gravuras diferentes, tudo bem? E agora você vai adotar algum critério para poder montar o seu gráfico. Qual é o critério que vai ser utilizado? Está aqui, ó. Vamos lá? Preencha os gráficos abaixo para representar o comprimento de cada animal, sendo que cada quadrinho deste gráfico vai representar 1 metro. Tudo bem? Então, aí você vai fazer a onça pintada, 2 metros. Então, você vai pintar o quadrinho 1 e o quadrinho 2. Legal, não é? Muito bem. Aí vai fazer assim da cobra, vai fazer assim do peixe, vai fazer, legal, do titanossauro, até você concluir o seu trabalho na anta, que é o último animal que aparece aí para você fazer a sua representação. Ok. Número 2. Setinha já está piscando, cor preta. Quais desses animais você já viu na TV, em livros, na internet ou ao vivo? Tudo bem, pode colocar aí o nome daqueles que vocês já viram. Número 3, conte aos colegas como você acha que é o ambiente onde vive ou viveu cada um desses animais. Aí se você só faz a anotação embaixo, depois, claro, vai bater a foto para mostrar lá no nosso grupo. Legal? Muito bem. E assim, alunos e alunas, chegamos ao final de mais uma aula divertida de geografia. Mãos à obra, tem trabalho para fazer. Dicas de saúde: lave bem as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel para higienizá-las. Use adequadamente a máscara, é verdade, evite aglomerações e, na medida do possível, pratique o distanciamento social. Dicas de saúde, até a próxima aula. Beijo no coração de todos vocês. Tchau!